citou. Eu fico pensando, pastor Silva, uma coisa é o mundo antes de Jesus e a outra coisa foi depois de Jesus. Quando eu escuto um louvor como esse, que ele ressuscitou, meu coração se alegra tanto. Eu já escutei, eu creio nisso. Quando Deus deu aquele jejum ao pastor Paulo Canuto, sobre as 40 horas, o que mais me tocou no jejum dele, Rodrigão, meu filho, o que mais me tocou não foi quando ele disse que ao apresentar o jejum, o inferno se levantou contra ele e veio um nível de opressão muito grande sobre a vida dele. Quem já ouviu esse testemunho escutou ele falar isso, e nós sabemos que isso é forte, né? O inferno se levantar para parar um homem de Deus. Eu imagino o tamanho da opressão que não foi, uma opressão muito grande, né? Porque eu diria que a opressão, pastor Silva, ela é proporcional, né? A pressão, ela também é proporcional, mas isso não me tocou. Em momento algum eu tive algum temor, Fábio, com relação a esse testemunho dele. Ele disse que quando ele se ajoelhou às 15 horas para apresentar um jejum que Deus deu para ele. Dudu, senta aqui, Dudu. Dudu, pode sentar aqui, ó. Tem lugar para tu ali não, mas tem nessa primeira. Dudu, olha aqui para mim. Vem cá, senta aqui, rapaz, aqui na frente. Vem para cá, rapaz, senta naquela primeira cadeira ali, ó. Que aquela cadeira, quem senta vira pastor. Senta aí, pronto. Eu não sou bobo, vou perder a oportunidade da cadeira vazia. Eu já profetizo isso na vida dele, no nome de Jesus. Fábio, ele conta, Fábio, que quando ele dobrou o joelho para apresentar, para começar um jejum que Deus deu para ele de 40 horas, representando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, ele disse que o inferno se levantou contra ele. E eu fico pensando o tamanho da opressão e da pressão que ele não sentiu por ser o Paulo Canuto, né? Um homem que Deus usou para libertar uma nação, libertar a Itália. Foi para libertar uma vida, nem uma família. Foi para libertar uma nação em que o império das trevas dominava. Isso aí não me impressionou e nem deu para mim nenhum temor, de jeito não. Não por causa de mim, mas por causa daquele que habita dentro de mim. Então, se Deus permitisse que na hora que eu entregasse, apresentasse o jejum, o inferno se levantasse, assim como veio o livramento para ele, viria também o livramento para mim. Então isso não é problema nenhum. O que me moveu naquele testemunho maior dele, nesse jejum, foi quando ele falou que esse jejum representa também a ressurreição de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, o mundo mudou. Iniciou aí um novo processo de mudança. Deus deu início a esse processo de mudança na criação, deu. Deus estabeleceu o limite para o inferno quando ele criou os céus, a terra e tudo que nele há, o mar, etc. Deu limite, mas o homem foi lá, pisou na bola, preferiu não levar a sério a palavra de Deus, e a consequência é terrível. Até hoje nós sentimos o peso dessa consequência. E o inferno começou a reinar na terra. O Velho Testamento, o inferno reinava, mesmo Deus criando os céus, a terra, o mar, mesmo Deus começando a criar um povo, mesmo Deus sendo seletivo. Mas você não vê, pastora Renata, nenhum dos patriarcas, nenhum dos reis, nenhum dos profetas lá do Velho Testamento expulsar demônio. Você não vê. Mas aí Jesus vem. Jesus, quando vem, a Bíblia diz que quando ele tinha 30 anos, ele vai ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, e logo em seguida o próprio Espírito Santo de Deus o levou a um deserto. Deixou ele lá para
muitos dizem para ser tentado por Satanás. Conhecendo o que Deus tem como plano para a gente, muitas vezes, Dudu, a gente pensa no começo dos planos de Deus. Mas a gente tem que pensar já no fim. Então, quando eu olho essa tentação de Jesus, Mateus 4, Lucas 4, fala sobre ela, eu diria que Jesus, ele não foi conduzido ao deserto para ser tentado. Ele foi conduzido ao deserto para vencer Satanás. Eu acho que você não entendeu. Todas as vezes que Deus te levar para o deserto é para você vencer Satanás. Isso é forte, né? Daí por diante começou a obra de libertação. Não tinha obra de libertação. Onde Jesus chegava, era o reino de Deus que era manifestado. Tá? Era doente, não tinha problema. A doença também lá atrás foi curada. Agora a libertação só com Jesus. Pega essa, a libertação é com Jesus. Qualquer área que você esteja vivendo e que precisa de uma libertação, qualquer área que você esteja vivendo sob pressão, pega Jesus, se apega a Ele, se apropria da plenitude de Jesus Cristo e você vai viver o que nunca viveu. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar nesta manhã, o que o Espírito Santo colocou no meu coração. O tema dessa mensagem é vencendo. Ô minha filha, a sua mamãe está chamando você lá, ó. Olha lá, ali, ó, ali. Eu vou perder uma oportunidade dessa? Vou nada. Da filha sentar perto da mãe, alegrar o coração da mãe e o coração da filha, né? Quando a gente tem uma visão maior, a gente pode indicar o melhor lugar para a pessoa sentar. Pega essa e abre o leque. Tá? Em nome de Jesus. E o que Deus colocou no meu coração para trazer uma mensagem hoje é vencendo a pressão. Todos nós, enquanto houver fôlego de vida, nós sofreremos muitas, não são poucas, muitas pressões. Se você não está sofrendo pressão, é porque no mínimo o inferno está enganando você. Mas só em pensar que não está sofrendo pressão, você já está sofrendo a pressão do engano do inferno. Porque todos nós passamos por situações adversas que nos pressionam. É um casamento, é um filho, né? O cônjuge, a família. É um diagnóstico, é qualquer situação. É uma situação financeira, todos nós. Eu diria, pastor Silva, que vivemos sob pressão. Eu não vou falar sobre a pressão do ministério, que para mim é a maior pressão que existe. Nós podemos ver o próprio Paulo passando, né, o grande homem de Deus passando por isso. Mas todos nós vivemos, vamos dizer assim, pressionados. E nós sabemos qual a origem de toda a pressão, né? Tem a origem da pressão, é que é Deus que está nos provando. Essa é boa, é só a gente entender. E tem origem de pressão que não é Deus, é Satanás. Que eu diria de uma certa forma que também é boa. Até porque ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto, né? Isso todo mundo conhece. Quando o inferno se levanta contra mim, há uma alegria muito grande no meu coração. Pastor, você é doido? Você é masoquista? Não, porque se o meu Deus está permitindo que o inferno venha lançar alguma tentação contra a minha vida, é porque eu estou incomodando ele e ele quer me parar. Ele quer desviar do foco. E se o meu Deus permite que isso aconteça, é porque ele será o meu socorro. Não é a minha experiência do passado. Vai ajudar, sim. Mas é o Deus do presente na minha vida, que não adianta eu ter um Deus do passado, uma experiência do passado, e não ter um Deus do presente na minha vida. Não vai resolver muito. Então, quando o inferno se levanta, eu penso, Deus quer me promover. Deus quer fazer alguma coisa que eu não estou vivendo e eu vou viver, e coisas boas. Tanto de experiências como resultado, porque toda experiência tem um resultado. Se você entende isso, você vai procurar viver uma experiência boa.
No contexto da pressão, você vai procurar viver uma experiência boa, porque quem vive uma experiência boa, Dudu, tem um resultado bom. Quem não vive uma experiência boa, não tem um resultado bom. Mas Jesus Cristo, muitas vezes, Ele mesmo fala e faz coisas e traz uma certa pressão para mim e para você. Foi isso com os discípulos e não será diferente conosco. João capítulo 6, versículo 5 a versículo 14. Como toda a palavra de Deus, você pode extrair muitas, mas eu diria assim, inúmeras lições. Pastor, João 6, de 5 a 14. Pastor, é esgotável a palavra de Deus com relação a lições? Não. Eu posso pregar esse mesmo texto, ou um outro homem e mulher de Deus pregar esse mesmo texto, 100 homens, 1000 homens de Deus, e vai sair aqui 1000 mensagens boas, extraordinárias para mim e para você. Isso já me anima muito, porque eu sei que no mesmo texto eu vou extrair sempre lições boas para mim. E aqui eu vou enumerar algumas lições, mas antes eu quero ler o texto para você. Como é que um texto desse pode se falar de pressão? Eu vou mostrar para você. Versículo 5 diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6, leia aqui para mim, por favor. Versículo 7. Vamos lá? Oito. Continue. Pode aplaudir Jesus? Você pode? Que lindo esse texto, né? Gente, quantas coisas boas você pode extrair desse texto. E eu aconselho, não vou sugerir, eu vou aconselhar você. Chegue em casa, pega esse texto. Depois do almoço, pode almoçar, não tem problema não. Para aqueles que preferem dormir um pouquinho também depois do almoço, dorme. Né? Não tem problema também não, descansa, né? Eu ia dizer uma coisa, mas depois desse glória a Deus, eu ia dizer, pastor Renata, aos velhinhos uma boa cama é merecida, mas depois que você deu glória a Deus, aos jovens também uma boa cama é merecida, no nome de Jesus. Através dessa ministração eu vou compartilhar com você, à luz da palavra de Deus, como vencer pressão. Como vencer a pressão da vida? Gente, já que eu sei que eu vou ser pressionado, já que eu sei que a minha vida vai sofrer inúmeras, indeterminadas pressões, gente, o que eu tenho que fazer? Me preparar para elas. É óbvio. Todos nós
fazemos despesas. O sensato, ele faz despesa naquilo que ele tem. O insensato, o imprudente, ele faz despesa naquilo que ele não tem. Mas para um e para o outro a conta vai chegar. E quando a fatura chegar, o que vai fazer diferença não é o tamanho da fatura, não é o valor expresso naquela fatura, Pinheiril. É se eu me preparei para aquela fatura, é se eu tenho um recurso para aquela fatura. Tem pessoas que estão com a mão na cabeça por causa de uma dívida de 5 mil reais. Tem pessoas que estão com a mão na cabeça, que não está com a mão na cabeça, com a dívida de 500 mil. Então o problema não é a dívida em si. O problema é, eu estou preparado para a pressão da vida? Eu tenho me preparado para a pressão da vida? Eu sempre digo para vocês e repito, porque é muito forte em mim o Salmo 112, que fala sobre o justo. Ele diz que o justo, ele não se atemoriza de má notícias. Mas pastor, eu sou justo, porque o sangue do Senhor me justifica. Ok, verdade. Mas, eu me atemorizo com má notícias. Então tem alguma coisa errada nesse nível de relacionamento entre você e Deus e você. No primeiro momento, uma má notícia pode, no primeiro momento, pastor, o que é primeiro momento? 3 minutos, tá bom demais. É bom tamanho para o inferno atormentar. Já pensou, pessoa sendo atormentada pelo inferno 3 minutos? Para você ter uma ideia mais ou menos, pensa uma extrema turbulência de 3 minutos. Aí você pensa que vai para o céu. Na hora você diz, chegou a minha vez, acabou, não tem jeito. Eu não estou falando daquela turbulênciazinha, que quando o avião passa por determinados lugares que tem muito peso. Eu já detectei isso muito fácil. Como eu vou mais para o Nordeste, todas as vezes que o avião, todas, é regra, daqui para Maceió, o avião passa pelos céus da Bahia. Pode marcar no seu relógio, 1h40 em média. Quando acender a luzinha lá, aperta o cinto. A maioria das vezes você está passando pelos céus da Bahia. Eu diria assim, nas viagens que eu faço para o Nordeste, quando passa pelos céus da Bahia, de 10, 9,9 aeronave balança. O inferno tenta fazer balançar. Eu já sou sabedor disso, pelas inúmeras viagens e pelo Espírito Santo. O que é que eu faço? Eu já entro na aeronave dizendo quem está ali dentro. Eu já falo para o reino espiritual que ali tem alguém com a missão, com um propósito de Deus. E que o inferno não tem poder sobre aquela aeronave. O inferno não tem poder sobre o tempo e céus. Ele não tem poder. E muitas, não são poucas, eu já testemunhei isso aqui com vocês. Quantas e quantas vezes eu estou na aeronave e aquela luzinha recolhe aí o serviço de bordo. Quantas e quantas vezes? Digo, Senhor, eu não sei os outros, mas eu não gosto de turbulência. Tem gente que não está nem aí, até dorme. Eu conheço pessoas que até dormem. É mesmo, dorme no meio da turbulência. Eu não sei se é confiança ou é demência, mas dorme. Dorme mesmo no meio da turbulência. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Eu não estou falando que o estado da Bahia é um estado do diabo, não é isso não, tá, gente? Tem nada a ver. Ali tem homens e mulheres de Deus, muitos homens e mulheres de Deus. Queria eu um dia poder me ajoelhar e limpar o sapatinho deles e a sandália deles ou lavar os pés deles. Eu estou dizendo que tem lugares que o inferno, por legalidade, tem mais poder de agir. Mas isso não significa que o poder dele é indeterminado. Na hora que se chega alguém, pode dizer, está amarrado, está impedido de se manifestar e acabou. Isso acontece. E quando
toca aquela luzinha, eu já falei para vocês, eu falo para o Senhor: Senhor, eu não gosto de turbulência. O Senhor fez o vento se calar, o mar se aquietar em uma grande turbulência, no caso tempestade, com os discípulos. Tu não mudou, a tua palavra não mudou. É a mesma palavra de Deus, aquela mesma palavra lá atrás, há 2000 anos atrás: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Ela continua tendo poder hoje. Ela vai continuar manifestando poder, porque a palavra de Deus é poder. Se eu entendo isso, então o que é que eu tenho que fazer? Me preparar para a pressão da vida. E aqui conta a história desses discípulos do Senhor Jesus Cristo, que passa por alguma situação dessa. O texto correlacionados, na verdade, esse é o único milagre de Jesus que os 4 evangelhos contam. Nenhum outro milagre de Jesus os evangelhos contam. E o texto fala que ele pega os discípulos. Imagina só, Jesus ele vinha, né? Cada um conta um lado cronológico da história. Mateus conta um lado cronológico, Marcos conta outros, e assim vai. Lucas, João, cada um conta um lado cronológico. Mas Jesus pega os discípulos e leva a um lugar deserto. A palavra fala aqui sobre deserto, para ter um momento de comunhão. Tem alguns textos desses que falam para os discípulos descansar um pouquinho. Mas eu imagino Jesus, sabendo que o tempo dele era curto, ele só tinha 3 anos. Então até no momento de descanso, Jesus aproveitou para falar as coisas do reino, para preparar os seus discípulos. Então está aqui, olha a cena. Está aqui Jesus Cristo em um deserto, né? E começa a compartilhar a palavra de Deus. E de repente ele traz aqui uma certa pressão para os apóstolos. A primeira parte do versículo 5 desse texto que nós lemos, diz que quando eles estavam lá, com 12 só, Jesus e mais 12. Então estava tudo preparado para um número de 13. Para um número de 13 pessoas. Jesus e mais 12. De repente Jesus, o texto fala assim, que Jesus levanta o rosto e vê uma multidão se aproximando dele. Aqui, versículo 5. Diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Olha que essa cena. Ele levanta os olhos e vê uma grande multidão. E o texto fala aqui o número dessa grande multidão, né? Quase 5.000 homens, sem contar, Marcos fala que é sem contar mulheres e crianças. Os outros não trazem esse relato, mas ele traz. Então nós podemos considerar que não joga aí na baixa 10.000 pessoas. Quase 5.000 homens, mais mulheres e crianças, né? E naquela época, numa casa se tinha mais crianças do que adultos. Era muito comum. Então vamos trabalhar em cima no número de 10.000 pessoas. Jesus olha, levanta os olhos e vê aquela grande multidão. Aí a terceira parte do versículo 10, lá em João 6, e ele fala que é esse número de pessoas, que de quase 5.000 pessoas. Aí Jesus chega aqui na parte C desse versículo 5, ele diz: onde compraremos pão para eles comerem? Pensa você agora, você vai sair daqui, vai para casa ou vai para um restaurante? Você se programou, vai eu, vai Rosiane, vai mais uns 4, 5, 6 pessoas. Aí você vai, amém. Aumenta esse número, né? Aumenta esse número. 10 pessoas. De repente, seja na sua casa ou no restaurante, aparece 10.000 pessoas. E você é o responsável por alimentar essas 10.000 pessoas. Eu imagino, principalmente as mulheres. Já pensou, amor? Indo lá em casa, de repente essa igreja chegasse. Eu vim comer aqui hoje, na casa da pastora. Eu imagino a pressão de Rosiane. Eu imagino a pressão que ela não ia sofrer. Uma pressão grande.
Como eu vou alimentar essas 10 mil pessoas? Aí Jesus chega para o discípulo, preste bem atenção, onde, na verdade, ele diz a Filipe. Ele fala especificamente a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Quem estava preparado para isso? Não estava preparado para essa grande multidão. Jesus olha para os discípulos e fala isso aí, ó: onde compraremos pão para tanta gente? Aí eu te faço uma pergunta: será que Jesus colocou pressão nos discípulos, em especial no Filipe? Olha a pressão, Rodrigo, que Jesus colocou na mão de Filipe. Então, a primeira lição que eu queria compartilhar com você para vencer pressão é Bíblia. Eu posso trazer outros em outro momento, mas Deus colocou essa no meu coração. Não tome decisão ou decisões precipitadas ou precipitadas. Quando a pressão chegar, na hora que você estiver vivendo um momento de pressão, não tome decisão precipitada. Você vai errar, vai trazer prejuízo para você, vai trazer prejuízo para aqueles que estão com você. Então, diante de um momento de pressão, a primeira coisa: não vou tomar decisão precipitada. Diante da pressão do aparentemente impossível. Por que eu diria aparentemente impossível? Porque assim como os discípulos de 2000 anos atrás, quase aí, né? Tem um homem lá no começo, vamos dizer, da história que Jesus veio. Assim como Jesus Cristo, assim como os discípulos de Jesus naquela época, hoje somos nós. É eu e você. Pressão vai chegar, pressão vai bater. Agora, o que me chamou a minha atenção, entre outras coisas nesse texto, foi: meu Deus, como pode? Jesus estava ali, milagres eles evidenciaram, milagres foram compartilhados por Jesus Cristo. Lá atrás, homens de Deus, profetas, eles conheciam essa história, eles sabiam que era Jesus. Aí chega numa pequena pressão, será que é pequena, né? 10 mil pessoas para dar de comida. Numa pequena pressão, olha qual é a posição de alguns discípulos. Mateus capítulo 14, versículo 15. Manda embora a multidão. Você vai escutar isso também no Evangelho de Marcos. Você vai escutar isso também no Evangelho de Lucas. Manda embora. Qual a solução mais fácil? Manda embora. É a solução mais fácil. Descarta. Acabou. Como é que eu não posso? Realmente eles não podiam em si. Como eu e você também não podemos nada sem Jesus. Mas ora, engraçado como a gente pega essa palavra: sem Jesus nada eu posso fazer. Mas esquece da outra palavra, essa é de João 15. Mas esquece de Filipenses 4. Posso. Se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, por que ter temor diante de uma pressão, seja ela pequena, média ou grande? Se Jesus verdadeiramente habita em mim, se Ele é verdadeiro, isso digo verdadeiramente, que cada um é que sabe, verdadeiramente Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, eu vou temer proteção ou provisão alguma? Eu vou permitir que essas pressões me tirem a paz, o sono? Mas infelizmente, pastor Silvio, isso está acontecendo hoje no nosso meio, na nossa igreja. Pessoas que quando sentem a pressão, primeira coisa é descartar.
É mandar embora. Os discípulos sentiram muita pressão. Mestre, é melhor despedir a multidão, manda embora, não temos como alimentar esta multidão. Aí vem uma pergunta que eu coloquei aqui: o que você faria? Qual seria a sua reação diante de tamanha pressão? Aí é você com Deus. Jesus chegasse para você agora, dissesse: sai do teu emprego, e tu ganha aí teus 100 mil reais por mês. Amém, né? 100 mil reais por mês. Faturamento da tua empresa aí, te dá aí um líquido aí de 500 mil por mês, 1 milhão. Fecha a empresa. Sai do teu emprego. Ou sai aqui agora da igreja, vai lá na Capela 6, Campo da Esperança, e vai orar na frente de todo mundo para uma criança, um jovem, um adulto, seja ele sexo masculino ou feminino, para ressuscitar. Imagina o tamanho dessa pressão. Na perspectiva natural, era impossível alimentar aquela multidão. Na perspectiva natural, esse é o problema que muitas vezes nós vivemos. O inimigo vai e diz que nós somos humanos. Eu já ouvi isso. Entende diferente a palavra: eu sou humano, então eu sou passivo de perder a estribeira diante da pressão. Não, é mentira do inferno. Primeiro, você não é humano, você é um ser espiritual, seja cristão ou não, e eu provo isso para você. Quando faltar fôlego de vida, teu corpo vai para onde? Daqui a 3 anos, onde é que está ele? Agora, em teu espírito, quando falta fôlego de vida no ser humano, o que é eterno? O espírito. Então você não é um ser humano, você é um ser espiritual que habita em corpo e que tem emoções, chamado alma, vontade. Se eu entendo isso, e eu sei que eu sou um ser espiritual, então eu tenho que pensar como um ser espiritual. Eu não tenho que pensar como na perspectiva natural. Eu vou te trazer mais algumas lições para você. Segunda lição: para vencer a pressão, a sua fé será provada. Você vai ser provado. Deus começou dando um talento, 2 talentos, 5 talentos. Começou assim. Ele começou a provar. Aquele que foi fiel, foi que fez, pastor Ricardo. Multiplicou o talento, foi que ele fez? Aumentou. Aquele que não foi fiel, não entendeu o plano de Deus, não entendeu a missão, foi que Deus fez? Tira e dá para aquele que produz. Funciona desse jeito o reino espiritual. Então, essa segunda lição: a sua fé vai ser provada, você vai ser provado. Quando você não é tentado, você vai ser provado. Nesse caso aqui, Jesus estava provando a fé de Filipe. Não só a fé de Filipe, mas a fé dos demais discípulos. Isso é muito bom quando nós somos provados por Deus. O que é que um professor, de uma forma natural, e aí o Rodrigo tem autoridade para falar sobre isso, você começaria um semestre, ou você começaria uma aula fazendo prova ao aluno, ou primeiro dando conteúdo para ele? Não é assim que funciona? Quando eu penso desse jeito, se eu sou provado, é porque Deus me deu conteúdo antes. E se eu prestei atenção ao mestre, se eu fui fiel nas aulas, se eu não fui negligente, tanto na aula, está aqui, né? Porque o nosso querido Rodrigão, ele ensina doutorado na UNB. Mas ele tem até uma coisa, né, muito boa, não? Tem que honrar quem é digno de honra. Ele disse que durante tantos anos que ele estudou,
Nada se compara, né? Ele falou aqui, a uma reunião dos homens, ao conhecer verdadeiramente a Deus. Ou seja, mas voltando ao texto, você seria injusto, Rodrigão. Você ia ter muita reclamação ou reclamações de vários alunos. Iam questionar você numa autoridade maior. Como é que ele dá uma prova para mim se ele não deu o conteúdo para mim? Aí o que é que me leva a entender a pessoa que não foi bem numa prova depois que recebe o conteúdo? Foi negligente, foi faltoso. Eu vou usar uma palavra mais forte, mas aí você trabalha ela. Foi irresponsável, não estudou, não frequentou aula. Eu quero ver alguém do seu curso de doutorado. Vamos acreditar que você dá aula de segunda a sexta, não sei a sua metodologia, mas vamos considerar assim. Você dá aula de segunda a sexta. Aí uma pessoa dessa que quer ter um doutorado na sua vida, ele vai 2 vezes dar aula por semana. Qual é a possibilidade desse rapaz ser aprovado? Muito pequena, né? Muito pequena. Mas eles se esforçam. Vem gente de outro estado. Vem gente de outros lugares para fazer, por exemplo, medicina. Não é estágio não, depois da formação, é o que? É residência. Aí imagina, depois disso o cara vai à aula uma vez só, né? Chega em casa, ei gente, eu já fui à aula, vamos para a balada. Ou vamos passear, não estude não. Não se prepare não, porque quando vier a pressão da prova, aí não adianta reclamar. Infelizmente nós estamos assim, o povo de Deus está assim. Deus tem avisado há muito, nesse mundo tereis aflições, então o que é que eu tenho que fazer? Ah, Jesus me livra da aflição? Não, Ele já disse que eu vou passar por aflição, então o que é que eu preciso fazer? É me preparar. Se eu estiver preparado para a pressão, ela não vai me pressionar, não vai me deprimir, porque é um sinônimo da palavra, é um significado da palavra pressão. Jesus diz assim: onde compraremos pão? Provando a fé de Filipe. Jesus sabia que não tinha dinheiro para isso, mas na frente é falado o seguinte: 200 denários, Senhor. E eles não tinham esse dinheiro. Não daria para comprar pão para alimentar essa grande multidão. E esses 200 denários, vocês estudam, sabem que um denário era um dia de trabalho de um trabalhador braçal, era a remuneração de um trabalhador. 200 dias de trabalho não vai. Jesus não sabia que ele não tinha dinheiro? Claro que Jesus sabia. E nem tinha padaria próxima. E mesmo que tivesse 200 denários, padaria próxima, imagina a padaria produzir na hora 10.000 pães no mínimo. Porque se for para alguns irmãos que eu conheço, né, ou até mesmo algumas irmãs que eu conheço, 6 pães para cada um. Jesus provocou pressão em Filipe. Deus em determinado momento vai provar você. E não adianta você dizer, está amarrado, porque ninguém amarra uma palavra de Deus. Você amarra demônio, cara. Você amarra palavra maldita, você destrói, você tem autoridade para isso. Mas palavra do Senhor não. Então em determinado momento, seremos provados. Para quê? Por que Deus prova? Por que você faz prova, professor? Para ele ser aprovado e passar para um nível maior. É assim, Deus sempre tem um nível maior. Você não entendeu? Deus tem um nível maior. Então quando você olhar as provas de vida que você está passando, Deus tem algo grande, é para você. Eu vejo aqui também que há necessidade humana, que tesouros dessa terra não resolvem. Não resolve. Tem situações, eles não tinham
dinheiro suficiente, nem tinha padaria o suficiente para produzir pão. Mas muitas vezes eu e você temos algum recurso financeiro o suficiente. Mas como dizia meu querido pastor Vilarino, dinheiro compra remédio, mas não compra cura. Compra um colchão, mas não compra sono. Compra prazeres, mas não compra paz. Não compra. Há situações nas nossas vidas que, ao compará-las com as possíveis propostas de soluções, chegamos a conclusões que suas soluções são impossíveis de ser encontradas. É um diagnóstico. Você vai para o melhor médico, usa a melhor droga, a mais moderna, desenvolvida, pesquisada cientificamente no mundo, você usa e não dá jeito. O presidente da época tinha cara que tinha mais dinheiro do que ele, gente. Ele poderia comprar pessoas que dessem para ele um coração novo, um fígado novo, um rim novo. Talvez você esteja vivendo uma pressão como essa, ou conhece alguém que se encontra sob pressão. A grande pergunta é: como lidar com as situações inesperadas? Como lidar com aquilo que não estava no planejamento, que chega assim de última hora para mim e para você? Vale lembrar que os mesmos momentos de pressão, ele prova a nossa fé. Versículo 6, Jesus sabia o que ia fazer. Acho que você não precisa pegar. Jesus diz para ele no versículo 5: alimenta. Onde é que a gente vai comprar pão para essa grande multidão? Só que eles não sabiam que Jesus, aqui no versículo 6, estava experimentando ele, ou seja, provando, lançou uma pressão. Agora eu quero ver como ele reage. Não, manda embora. Eu não aguento mais. Não tem jeito. Eu já tomei tanto remédio. Meu marido, minha esposa, meu filho, nada disso. Versículo 6, mas dizia isso para experimentar, porque ele, quem? Jesus, quem? O Deus encarnado, quem? O Espírito habitando nele, ele sempre sabe o que fazer, ele sempre tem uma resposta para a sua pressão. Qual é a pressão que você está vivendo? Aleluia! Aleluia! Vamos aprender com Filipe. O que, pastor? O que não fazer. Não desista nunca. Eu estou sem dormir. Em paz eu deito e logo pego no sono. Continuo sem dormir. Em paz eu deito e logo pego no sono. Continuo sem dormir. Em paz eu deito e logo pego no sono. Continua falando isso para tu ver. Vai chegar uma hora que tu vai dormir. Porque a palavra de Deus é fiel. Ele é verdadeiro. Isso fala para você quem vive sob pressão. Todos os pastores, de uma forma geral, todo mundo vive. Mas as pressões são gradativas de acordo com o chamado de Deus. Com o propósito de Deus na vida de cada um. Olha a resposta de Filipe. Jesus não perguntou para ele, aqui no versículo 7, Jesus não perguntou para ele, isso aqui, ó, versículo 7, meu filho, aí, vamos lá? Se liga aí, Brasil, firme e forte. Esses meninos são bons, cara, obrigado. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles... Jesus não perguntou isso. É isso que acontece. Muitas vezes Jesus coloca uma situação e a gente vem com... Não tem condições. E aí a pergunta que não quer calar. Quando somos pressionados por situações diversas, até grandes, que respostas damos a elas? Qual é a resposta que você tem dado à pressão que você sofre? Não, fulano em casa está nervoso, está estressado, porque está passando por pressão. Meu Deus. Pastor, você parece que é de outro mundo. Não, ou eu creio nisso ou não creio.
Aí Deus permite que o diabo me tente para eu ser um cavalo batizado com Rosiane. Deus permite que eu seja provado para eu ser bruto, ignorante, nervoso, estressado com ela. É isso que a gente está dizendo? A minha cavalice, a minha falta de controle, a minha falta de domínio próprio se justifica pela pressão que eu estou sentindo. E onde é que Deus está na minha vida? Aonde? Está onde Ele? Jesus estava ali com Ele e eles mandaram o pessoal embora. Vamos aprender com isso. Nada justifica, perdoe a palavra, é forte, a sua cavalice, a sua ignorância. Quando a gente fala cavalice, que é um animal forte, mas é irracional. Nada permite isso. Você tem Jesus. Ah, eu sou humano. Então seja divino, que o humano não vai no céu não, só vai quem é espiritual. Então começa a mudar a história. Começa a pensar diferente. Que resposta eu dou? Qual a resposta que eu dou? Eu vou falar uma coisa, você pode pensar que é cobrança, e também é cobrança. Mas esse não é o propósito principal, não. Pastor Bruno trouxe uma palavra aqui, um ensino sobre missões. Todos nós que fomos escolhidos por Deus somos missionários. Quer entenda, quer não, quer queira, quer não. Quer faça, quer não. Todos nós. Porque Ele decide. Está lá, é uma ordenança para mim e para você pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordenança de Deus. Não é sugestão, não. Ah, eu sou quietinho. Vai lá. Ezequiel capítulo 3. Jesus vai dizer assim, ó, eu vou colocar um ímpio no teu caminho. Se eu disser a ele que morra e você não pregar o evangelho para ele, sabe o sangue dele? Eu vou cobrar de você. É de você que eu vou cobrar. Agora, se você falar e ele não quiser, o problema é dele. Então é muito sério. A nossa responsabilidade é diante de Deus. Então o que é que eu, diante da... Ah, eu sou envergonhado. Ah, eu sou tímido. Ah, eu sou assim mesmo. Mude. A palavra veio para libertar a gente. A palavra veio para curar a gente. A palavra veio para restaurar, para mudar comportamentos, para mudar a natureza. Para isso que tem a palavra de Deus. Ah, eu sou assim mesmo. Continue assim, que Satanás vai te dizer um dia, seja bem-vindo. Entra na casa do teu pai. Pastor, é pesado? É a realidade. É a pura realidade. Então não tem que ser assim. Eu tenho que ser conforme. Pastor, quando menos espero, eu estouro. Se encha da palavra, né, pastor Bruno? Se encha da palavra. O que é que a Bíblia diz? Que a boca... o teu coração está todo irado, cara. Não tem perdão aí, todo nervoso, todo estressado, não. Leva também para o feminino, né? Aí fala qualquer coisa e depois acha que isso é natural. Eu fico pensando, o que é que você acha? Deus olhando do céu, vê um comportamento desse meu e seu. Eu acho que Deus fala assim, meu filho não está entendendo nada. Por mais que eu tenha falado, por mais que eu tenha explicado, por mais que eu tenha mostrado, ele não está entendendo nada. Então não justifique. Lucas 1,37. Eu gosto muito, inclusive esse é o slogan da igreja. Essa igreja, quando foi fundada, ela foi fundada debaixo dessa palavra, de muito jejum e oração. Vocês sabem, eu não queria ser pastor, de jeito nenhum. Eu era pastor, mas não queria ser pastor titular de igreja. Mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, então eu vou decidir o que eu quero ser. Se eu pudesse decidir o que eu queria ser, então Deus era eu, Jesus era o Clênio. Seria mais ou menos assim. O que é que diz Lucas 1,37? Lê para mim, por favor. 1, 2, 3. Agora vira para teu vizinho e diz para ele, se para Deus nada é impossível, por que você estressa? Por que você fica nervoso, maridão? Por que você está preocupado com as contas? Claro, seja responsável também, né? Tudo Deus, né? Tem coisas que é minha e sua. Antes mesmo do povo dizer que estava com fome,
Você vê essa história aqui, o povo dizer que estava com fome? Não. Isso aqui é gostoso de ler. Antes mesmo do povo dizer que estava com fome, Jesus chegou na frente. O povo estava lá em pé, ouvindo, gente, ouvindo ele falar. Não é que não gosta de ouvir Jesus falar, né? Só sou doido, né? Mas aí Jesus liberta e ele fica sã. Aí como vai passar a gostar de ouvir Jesus falar? Aí imagina, minha irmã, imagina, Thelma, Jesus vê lá a multidão. Ele sabia, ele estava pregando. A pessoa precisava comer, teve um deslocamento, tinha que ter deslocamento de retorno. Eles precisavam comer, aí Jesus chega primeiro. Jesus chega primeiro, vira aí para teu vizinho, Jesus chega primeiro. Antes de você até manifestar uma fome, ele chega primeiro. Não foram os discípulos que chegaram para Jesus, Jesus, olha aí, não foi o povo que reclamou, nem as mulheres que reclamaram, não. Jesus chegou primeiro. Ei, Jesus, declara aí, Jesus sempre vai chegar primeiro na minha vida. Como é que você diz um negócio desse e não dá um glória a Deus? Dá um glória a Deus, aplaude o Senhor, é para Ele, esquece o homem, glorifica o nome dEle. Pastor, é verdade, Jesus chega primeiro? Daniel capítulo 3, versículo 20. Essa história é legal. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou contar a história. 3 homens de Deus. Foi levado cativo. Mas o espírito dele não, só o corpo. Estava lá. Aí levanta uma imagem grande. Dessa que levantaram mais ou menos lá do Rio Grande do Sul. Essa era maior. No Nabucodonosor aqui era maior. Aí algum endemoniado chega e diz assim para o rei: rei, faz um decreto aí. Todo mundo ao som dos instrumentos, todo mundo tem que se ajoelhar diante dessa imagem sua e adorar. E quem não se ajoelhar e adorar, vai para a fornalha, vai virar churrasco, vai queimar vivo. Ah, rei orgulhoso, soberbo, boa ideia, vamos fazer. Aí convida todo o povo, entre eles os 3 amigos de Daniel. Toca os instrumentos aí, tantã, tantã, todo mundo se ajoelha. Aí alguém levanta a cabeça e viu 3 homens de Deus. Toca de novo a trombeta. Tadá, tadá. Aí alguém levanta a cabeça. Os 3 homens firmes, determinados a não se encurvar diante de situação nenhuma, nem que para isso tivesse que ser queimado vivo. Mas o rei conhecia esses homens, até gostava deles. Aí foi dar uma chance para eles. Chama eles aqui. Rapaz, é verdade que mandei tocar os instrumentos, tu está desobedecendo a mim, cara. Eu tenho tanta autoridade que se eu quiser dizer a alguém agora a tua cabeça, corta. Eu tenho tanta autoridade que se tu vai sentar na minha cadeira, tu senta. Eu sou o rei, eu sou o manda-chuva, sou eu que posso todas as coisas. Aí os homens disseram: ah, rei, não é bem assim não. Tem alguém que é maior do que tu. Tu não conhece, mas tu vai conhecer. Mas não tem alguém que é maior do que tu, rei. Aí é o seguinte, vou te dar uma outra chance. Vai tocar. Se tu não se curvar diante das situações, abre o leque da imagem, tu vai ser queimado vivo. Aí ele já, rei, fica sabendo o seguinte: se Deus quiser livrar a gente da fornalha, ele livra. Se ele não quiser, não livra, mas se encurvar, jamais eu vou me encurvar. Aí o rei ficou furioso, foi o que ele fez? Fábio, pensa um endemoniado com raiva. O endemoniado já é ruim, com raiva é pior ainda. Aí aquece a fornalha 7 vezes mais. Gente, eu gosto disso. Olha só. Aqui a história é: Jesus chega na frente. Você pegou, você está alinhado comigo, né? Não se perdeu aí não.
Aí pega os homens, amarra, pega os mais fortes do rei dele, do reino dele, amarra esse cara, leva lá. Aí sobe uma rampa. Antes desses homens chegarem da porta, a pressão do fogo era tão grande, que esses homens morreram. Aí vai lá e lança Sadraque, Mesaque, os homens soldados da Babilônia. Aí lançam Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Quem está lá? Quem estava lá para dar as boas-vindas? Está escrito, vou te mostrar aqui. Meu filho, mostra aí. Versículo 24. Coloca aqui, meu filho, de Daniel 3. Coloca aí. Quem chegou primeiro? Quem estava lá para receber eles? Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Responderam sim ao rei. Vai para o versículo 25, meu filho, por favor. E o rei exclamou: olhem! Ei! Eu gosto disso. O demônio vai ver Jesus na sua vida, ele vai ver, e não vai poder fazer nada. Olha, o homem chegou primeiro. Estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o 4 se parece. Quem estava lá? Agora pensa comigo. Jesus está lá, ninguém está vendo, mas ele está lá. No começo ninguém está vendo. Aí está vindo lá, pelo menos 6 homens. Um soldado carregando cada um dos homens. Um soldado para Sadraque, vamos pensar, seja um. Um soldado para Mesaque e outro para Abednego. Aí na hora que entra, eu gosto de pensar essas coisas. Aí Jesus diz assim para o fogo: ó, fogo é o seguinte. Estão chegando ali 6 homens. 3 eu conheço. 3 eu não conheço. Os 3 que eu conheço, tu vai virar ar-condicionado. Os 3 que eu não conheço, tu faz o que quiser. Você não entendeu? Jesus tem compromisso quem ele conhece. Os 3 que ele conhecia, ele mandou o fogo virar ar-condicionado. Os 3 que ele não conhecia, não me quer. Não me quer. Tiveram oportunidade, meus filhos estiveram lá com eles, mas não me quer. Então ele vai ficar à mercê do Deus deles. Não me quer, vai ficar à mercê. Dá para você entender? Você tem compromisso com Deus? Então vira aí para teu vizinho e diz: o fogo não vai te queimar. Vira mais uma vez para teu vizinho e diz: não esquece. Diz assim: não esquece. Jesus sempre chega primeiro. Aleluia. Terceira lição. E eu parto aqui para encerrar. Encerramento. Jesus tem poder de fazer do pouco. Tem ou não tem? Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, João 6,8. Pedro disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Aí Jesus disse: mandai assentar os homens. Eu fico pensando, a pessoa, homem com fome, não sei vocês, macho com fome, mas se for para fazer jejum, Rodrigão, pastor Bruno, não estou nem aí, mas me deixa com fome sem jejum, né, amor? Só Jesus. Gente, eu salivo, eu tremo, eu tenho que comer. Imagina Jesus pega 5.000 homens, quase 5.000 homens com fome, e mandar sentar. Faz o que tem de fazer, Jesus. A gente está com fome, a gente quer comer agora. Não, senta.
Jesus é muito organizado e manda fazer em ordem de 50 e 100. Considerando a racionalidade de Filipe, imagino o que ele pensou quando viu André apresentar um menino com 5 pães e 2 peixes. Imagina a cabeça dele, a cabeça dos demais. Imagina a cabeça deles. Se 200 denários não dava para alimentar aquela grande multidão, como é que 5 pães e 2 peixes vai dar? Vira aí para teu vizinho, me ajuda a pregar e diz para ele: o pouco com Deus é muito. Aí você abra o leque. Tem um pouquinho de amor na tua casa, ei, vai transbordar. Tem um pouquinho de paz na tua vida, vai transbordar. Tem um pouquinho de qualquer coisa, vai transbordar. Por incrível que pareça, tem muitos cristãos que quando esquecem a palavra de Deus, pensam assim: o que é que vai dar 5 pães e 2 peixes? Tudo é possível para Deus. Para que você nunca esqueça, principalmente quando a pressão vier, diga assim: tudo é possível para Deus. Com o problema que você está enfrentando, eu já começaria a alegrar o meu coração. Aí Jesus manda a multidão sentar. Se você quer um milagre, não deixe a pressão te dominar. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma, fica em paz. Jó, sendo provado em extremo por Deus, ele diz assim, Jó 19, 25: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando você estiver vivendo uma grande pressão, tem um homem aí que viveu uma pressão muito maior do que nós estamos vivendo, mas ele acreditava tanto no seu Redentor, no seu libertador, que ele declarava isso. Olha o que o salmista, que é os coraitas, os filhos de Corá, no Salmo 42, ele declara, versículo 5: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Quem disse que suas emoções têm que controlar a sua vida? Quem disse que sua alma tem que controlar a sua vida? Os filhos de Corá tinham alguma explicação para a sua tristeza. Ainda assim, essa não deveria exceder os limites adequados, nem prevaleceu ao ponto de deprimir o seu espírito. E a conclusão é que o quarto tema, oração. Jesus tomou os pães, versículo 11, capítulo 6 de João, tendo dado graças, repartiu aos seus discípulos, e os discípulos repartiu pelos discípulos e os discípulos que estavam sentados, igualmente também os peixes quanto eles queriam. Eu aprendi aqui um princípio, que a necessidade é um princípio da oração. Necessidade. A necessidade, quando bate a porta e o cara sabe quem é Deus, ele ora e ele ora muito. A necessidade é um dos motores propulsores da oração. Daí Jesus diz: peçam, Mateus capítulo, vamos para esse versículo aqui, é Lucas 11, 9, para os meninos entenderem. Mateus também fala sobre isso. Peçam e será dado a vocês. Busque e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Jesus não parou por aí. Ele continua afirmando aqui no versículo 10: pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. O que Jesus está nos afirmando? O que é que Jesus está dizendo? O que pede, recebe. Diga comigo: o que pede, recebe. Diga de novo: o que pede, para você não esquecer mais. O que pede, então vira para teu irmão: na pressão, peça a Deus, que você vai receber.
Mas também a palavra do Senhor diz assim, ó: o que busca, encontra. O que bate, a porta será aberta. Seja qual for a sua necessidade, seja qual for a pressão que está gerando sobre você, seja qual for ela deve te levar à presença de Deus. Mais do que isso, a sua necessidade deve projetar você na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus cumpre todas as necessidades daqueles que pedem. Deus cumpre todas as necessidades daquele que bate, daquele que busca. A pressão tem um propósito e ela pode ser utilizada ao teu favor. E eu vou encerrar aqui com esses 2 exemplos. Esther, vou trazer 2 exemplos de uma mulher e de um homem. Esther estava sofrendo uma grande pressão. Existia um decreto. A mãe enganou lá o rei. Todos os judeus tinham que morrer. Esse era o decreto, inclusive ela ia morrer também. Era o decreto do rei, ele não poderia mudar. Aí o seu tio, pai de criação, chega para ela e fala da necessidade dela ir até o rei. Eu não posso. Se eu for lá sem ser chamado por ele, eu posso morrer. Aí o tio pai diz assim para ela: meu filho, se não for através de você, vai ser através de outro. Aí o que é que ela faz? Então é assim? Então é o seguinte: jejum de 3 dias para todo mundo. 3 dias de jejum e oração. 3 dias. Por causa dessa atitude dela de orar, de crer que Deus poderia ser gracioso, misericordioso, bondoso, compassivo, poderoso para mudar aquele decreto ou criar um outro decreto, como foi o caso de eles se defenderem. Foi o que ela fez. Orou. Não ficou lá murmurando, reclamando, dando paulada em tudo que era de servo do palácio. Não. Ela colocou o povo para orar. Quer vencer pressão? Ore. Se orar 1 hora é pouca, ore 2. Se orar 1 dia é pouco, ore 2. Mas ore, busque a presença de Deus. E nós conhecemos o fim dessa história. Deus libertou uma nação toda, livrou uma nação toda por causa de uma mulher que orou e que levou o povo a orar. Segundo exemplo, e eu entro aqui na oração, Daniel capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 22. Mais uma vez, enrola um rei, outro rei, e diz para ele assim: ó rei, ninguém deve fazer nenhuma petição a nenhum Deus a não ser você, por um período de 30 dias. E quem orar a qualquer outro Deus, Daniel era alvo dos seus invejosos colegas de palácio. Quem orar a outro Deus, vai para a cova dos leões, vai ser comida de leão. O rei achou que a ideia era boa, jamais ele pensou que Daniel fazia isso. O que é que a Bíblia diz? Saiu o decreto. Muita gente parou de orar aos seus deuses, mas Daniel não, Daniel continuou. A Bíblia diz que Daniel fez o que fazia. Preste bem atenção. Na hora da pressão, você vai fazer o que você fazia. Se você era uma pessoa que andava todo estressado, na hora da pressão, você vai estressar. Se você era uma pessoa de comunhão com Deus, relacionamento íntimo com Deus, na hora da pressão, você vai manifestar aquilo que você faz, aquilo que você é. Aí Daniel, que foi que ele foi fazer? O que ele sabia fazer, o que ele sempre fez. Estou nem aí pelo decreto, eu não vou deixar de orar. Só Jesus pode me livrar disso, só Deus pode me livrar disso. Se só Ele pode livrar, como é que eu vou deixar de orar? Eu acredito que se hoje acontecesse um decreto parecido com esse, eita, pastor Silva, já pensou? Se houvesse um decreto como esse, hoje,
Uma abençoada aí. Pegasse o decreto aí e dissesse assim: ó, os crentes agora. Quem orar durante 30, quem orar para qualquer um outro Deus, que não seja o meu Deus, vai para Papuda. 30 dias. Eu imagino que a gente ouviu tanta gente dizer: deixa de ser religioso, é só 30 dias. Não ora não. Para que vai orar? Rapaz, o cara tem poder mesmo de mandar tu para Papuda. Ele já mandou outros. Ele tem poder de mandar para Papuda. Ele não tem poder nenhum além do que Deus deu para ele. Para ele ou para qualquer um outro. Não tem. O poder que é dado a esses homens é um poder limitado dado por Deus. Jesus chegou para Herodes e disse: eu tenho um poder, rapaz, tu não sabe para Pilatos, tu não sabe que eu posso tirar tudo aqui? Pode nada. O poder que tu tem, se Jesus não tivesse dado, não valia nada. Ele sabia que tinha um poder maior. Como eu escutar? Na verdade, não precisa nem decreto, o povo deixa de orar. É sério isso. Isso é sério. Se Jesus é a solução, o que é que eu tenho que fazer, prima? Orar e orar muito. Pastor, não tenho tempo, crie. Crie prioridade, busque primeiro o reino de Deus. Aí o que foi que aconteceu? Deus tirou ele, Deus livrou ele da cova? Não. Ele entrou na cova. Mas Deus livrou ele na cova. Mas antes de orar, eu quero só trazer esse exemplo aqui que eu achei legal. Eu vi esse exemplo e eu achei interessante para compartilhar. Dizem, Marquinhos, que no meio daquelas tempestades do deserto, o camelo, isso é irracional, diz que no meio da tempestade, para eles vencerem a tempestade e não parar e chegar no destino que o seu Senhor está ali querendo levar eles, sabe o que é que o camelo faz? Tempestade está aqui, a altura de 1,5 metro para cima. Sabe o que é que o camelo faz? Ajoelha. Tempestade está aqui. Pega essa. Quando a tempestade vier, joelho no chão. Joelho, você vai vencer toda a tempestade. O joelho vai fazer você chegar onde ninguém ajoelhado chega. Ninguém que se ajoelha chega. E eu quero aqui convidar você para se colocar de pé. Joelho, o camelo aprendeu a caminhar de joelho no meio das tempestades. Aí você vai virar para seu vizinho e vai dizer assim para ele: no meio das tempestades, caminhe de joelho. Feche seus olhos. Senhor, eu sei que a pressão agora ficou mais leve. Eu sinto isso no meu coração. Em nome de Jesus Cristo, mas mesmo leve ou pesada, eu te peço agora que a palavra que foi liberada, a palavra que o Senhor liberou, traga agora alívio, Senhor, para este homem, para esta mulher, seja a qual pressão ele esteja sentindo, seja uma frieza no casamento, seja um cônjuge querendo ir embora, seja um dos cônjuges em prostituição e adultério, seja um dos cônjuges, Senhor, bebendo ou usando drogas, seja um dos filhos, seja, meu Deus, meu Pai, um diagnóstico, seja qual situação, uma fatura, Senhor, a pagar, um aluguel, Senhor, a pagar. Oh, Senhor, nós aprendemos
que o Senhor permite isso, Senhor, para que através do Teu Espírito Santo nós possamos viver milagres do Senhor e através dessas experiências, Senhor, nós compartilharmos para outro como aqui está sendo compartilhado. O Senhor chega primeiro, Senhor, que isso ele sinta agora, meu irmão e a minha irmã, meu amigo e minha amiga, e sinta paz agora no seu coração, sabendo que essa fornalha não vai lhe queimar, nem chama alguma vai arder nele, que esses leões não vão lhe devorar, Senhor, eu libero, Senhor, agora uma unção de confiança, Pai, uma unção de fé, Pai, uma unção de determinação, de paz, de perseverança, meu Deus, meu Pai, uma unção de crença que o nosso Redentor, Ele está vivo, Senhor, Ele não está morto, não está em um madeiro. Senhor, Ele está vivo, não há nada que impeça dEle manifestar-se em nós e através de nós. Que esta manhã, Senhor, e que nós concluiremos este culto com a ceia do Senhor, em que a Tua palavra diz que nós devemos fazer em memória do Senhor até que o Senhor venha. Nós possamos permanecer firmes, meu Deus, inabaláveis diante de qualquer pressão ou a pressão do inferno. Eu libero essa unção de força, essa unção de poder, no nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Pastor Silva, pode aplaudir o Senhor.